próximo passo é fazer as análises dos aerofólios. Vamos aqui em File, Wing and Plane Design, ou Wing and Plane não, X4 Direct Analysis. Aqui em cima nós temos os aerofólios, então a gente não observa nenhum resultado ainda. Mas aqui nessa tela preta nós temos a curva CL por alfa desse aerofólio, primeiro que a gente vê. Eu apertei A e aqui eu posso ver todas as outras curvas que podem ser geradas. Porém, nossa preocupação aqui é somente CL por alfa. Eu apertei 1 e voltei para ela. Então não vamos fazer nenhuma alteração ainda. Começar analisando aqui pelo 169, terminar no 1223. Então beleza, vou fazer a análise. Eu venho aqui em Analysis, Define and Analysis. E se a gente ver aqui, existem algumas opções que a gente pode estar trabalhando também em análise, mas nesse momento a gente só precisa se preocupar com o número de Reynolds. E o que a gente precisa ter noção? O que é Reynolds? Reynolds é o valor que te permite descrever o escoamento, é uma forma numérica de descrever como está o escoamento ali de determinado fluido. E o ar é um fluido. Para você ter uma ideia melhor, que o número de Reynolds é o número adimensional utilizado na mecânica dos fluidos para o cálculo de regime de escoamento de determinado fluido sobre uma superfície. Então esse daqui é o cálculo do número de Reynolds. Aqui são as variáveis que são utilizadas para esse cálculo. Porém, o que a gente precisa ter noção é o seguinte. O que o Miranda fala? Em aeronaves de escala reduzida que participam da competição SA Aerodesign, normalmente a faixa do número de Reynolds está compreendida entre 300 a 500 mil. E vamos ver, geralmente tudo escoamento sobre asas de aviões, fluxo turbulento, que 1 vezes 10 a sétima. A gente não precisa se preocupar com isso. Está em 3 vezes 10 a quinta e 5 vezes 10 a quinta. Então vamos analisar aqui para 300 mil Reynolds. A gente só precisa dar um OK. Depois aqui à direita vai ser habilitado as configurações das análises. A gente vai deixar tudo marcado aqui. E o que eu posso te adiantar? Habilita ou desabilita a sequência. Se eu desabilitar, só vou poder analisar um alfa. Se eu habilitar a sequência, serão vários alfas. Então vamos deixar aqui de menos 10, não precisa ir até 20. O stall está acontecendo ali entre 13 e 15 graus. Vamos utilizar aqui um step de meio e meio. As outras opções aqui marcadas. Primeiro, viscose. Significa que você está analisando com viscosidade. Não tem problema, você pode deixar. O que significa analisar com viscosidade? Significa que está tendo um atrito, um certo tipo de fricção entre o ar e o aerofólio. initbl significa o seguinte. Dentro do XFLR5, existe um software chamado Xfoil, que a gente também pode baixar aqui. Se eu jogar Xfoil, download, eu vou encontrar aqui o Xfoil, é um software para análise de aerofólios, foi desenvolvido lá no MIT. Esse Xfoil está dentro do XFLR5. E como é que ele trabalha quando você vai analisar um ângulo de ataque, um após o outro? Ele tende a utilizar resultados anteriores para fazer cálculos novos. Então, se eu analiso para alfa igual a 0, eu vou ter armazenado o resultado para alfa igual a 0. Porém, no momento que eu analiso alfa igual a 1, ele vai tender a pegar resultados já utilizados em alfa igual a 0 e utilizar em alfa igual a 1. O ideal, o melhor, não vou dizer que é o ideal, e o que é mais recomendado é que você não utilize os dados anteriores. Você sempre reinicie a análise naquele ângulo de ataque. O que é essa reinicialização para um novo ângulo de ataque? É initbl. Stories OPP, eu não me recordo, mas tem a ver com o armazenamento dos seus dados. Então a gente já tem uma ideia. Temos aqui descrições das nossas análises. E vamos analisar. Então aqui a gente já fez a análise. Aqui a gente tem a curva CL por alfa. Eu vou deixar ela mais visível aqui. Dá para a gente estar observando. Então aerofólio simétrico, como eu comentei antes. Deixa eu ver, eu acho que ainda estou com o pente aberto aqui. Está cruzando
a origem 00. Ele cruza a origem 00, aumenta até que chega aqui no stall, até o CL máximo dele. Fica um pouco difícil da gente identificar aqui o stall, porque o stall dele é suave. A gente vai estar analisando outros aerofólios ainda. Vamos ver o que vai acontecer quando nós aumentarmos o número de Reynolds. Vamos para 500.000. Pouca alteração aqui. A curva talvez tenha se tornado um pouco mais positiva. Está com a mesma cor, inclusive. Vamos mudar aqui a cor dela. A gente pode ver que fica semelhante, mas o aumento do número de Reynolds aqui vai estar aumentando a sustentação do aerofólio. Então, uma variação pequena. E a maior diferença está ali na região de stall. Então, querendo ou não, a gente poderia estar utilizando uma curva ou outra para estar prevendo ali esse comportamento da curva CL por alfa. Vamos ver o próximo aerofólio. Eu vou deixar somente os 300.000 Reynolds habilitados. Então, eu coloquei aqui de 500, botão direito, corrente polar, e eu vou mostrar aqui. Não era para mostrar. De qualquer forma, canto inferior direito, essa curva aqui eu vou desabilitar, ela não vai mais aparecer. Epler 210, mesmo esquema de análise, só que eu vou apertar direto o F6, vamos alterar aqui para 300.000, ok, e analisar. Os ângulos já ficam salvados aqui. E o que a gente percebe é que esse Epler aqui é um aerofólio assimétrico. Vamos olhar aqui a partir dessa opção aqui, Op Point View, que vem com a tecla F5. Vamos olhar esse aerofólio. A gente vê que ele de fato é assimétrico. Aqui a gente tem a distribuição de pressão ao longo de todo o aerofólio. Como tem muitos ângulos de ataque, está tudo muito sobreposto. Deixa eu ver como que eu posso. Não me lembro ao certo como que a gente mostra somente uma curva aqui. Então, corrente foil. Não vou lembrar agora. Como que a gente mostra só uma distribuição de pressão. Mas não é preocupação do pessoal de estabilidade isso aqui. Só queria mostrar que o aerofólio é assimétrico. Vou mostrar de novo essa curva. A gente viu que agora a curva se deslocou para cima. Então é como se fosse um anterior, só que deslocado para cima. O comportamento é bem parecido. E o que a gente vê é que agora nós temos mais coeficientes de sustentação. Estamos gerando mais sustentação. E essa é a característica do assimétrico, gerar mais sustentação. Vamos agora para o NACA 0012 e analisarmos. Opa, F5. Analisar cada um deles. Então temos mais um Epler aqui, ele não está alterando as cores, eu estou tendo que alterar manualmente. Aqui foi o NACA 0012, tem um comportamento bem parecido com o Epler 69. Vamos para o NACA 009. A gente já percebe aqui que ele tem um comportamento mais ruim, vamos dizer assim. A gente vê que o CL por alfa pode até ser próximo, mas olha só a característica do stall dele, que chega no pico do CL máximo e depois tem uma queda. Como a gente tem uma divisão aqui muito grande entre os pontos, vai ter uma queda. Tá vendo que tá quebrado, não tá tão suave, não é? Vamos colocar um 0,25 aqui no step para ver se a gente consegue tornar essa curva mais suave aqui no stall. Bom, mesmo aumentando o step não foi possível. Então, vou mostrar agora como que a gente pode estar se refinando. Tá analisando mais alfas, mas de fato ele não vai tornar a coisa mais previsível. Então, mesmo eu reduzindo aqui o step, ele já não está conseguindo mais prever. Talvez tenha ficado até um pouquinho mais suave
aqui nessa região do stall. Mas mesmo aumentando a quantidade de pontos aqui, não tá sendo tão suficiente para a gente prever melhor esse comportamento de stall. Até melhorou um pouco aqui a curva. Acho que ficou mais claro aqui onde está o nosso CL máximo, que é importante. Vamos deixar assim, pelo menos para o NACA 009. Vamos para o Selig 1210 agora. Definir uma análise, ok. A gente só precisa do 0,5. Vamos analisar. Vou ver aqui o int. Então olha só, o Selig 1210 já gera muito mais sustentação que o Epler assimétrico. E a característica aqui do stall dele também é suave. Vamos para o 1223 agora. Definir uma análise, ok. Analisar. O 1223 ainda já gera muito mais sustentação. Um pouco mais, na verdade. E essa aqui é a característica de stall dele. Eu acho que para ficar mais visualizável aqui, eu vou aumentar o ângulo de ataque para análise. Pronto, agora o stall ficou bem mais visível. Fazer o mesmo para o 1223. E eu nem precisava começar em menos 10 aqui, eu poderia começar em 0 ou em 10 mesmo. Ó, o stall ficou bem mais visualizável. Vou colocar aqui nesse upper. Ao invés de analisar a partir de menos 10, começa a partir de 10, vai até 20. E já se estendeu o CL máximo. Parece que é constante. Esse comportamento é até muito bom. Desejável para um aerofólio. Não ter uma queda brusca no CL é um requisito de projeto. Então agora nós observamos todas as curvas CL por alfa dos nossos aerofólios. E antes de dar continuidade, eu vou pegar aqui o NACA 009, vou reanalisar, deletar a curva dele, porque a gente vai exportar esses dados e como a gente vai exportar vai ter muito dado se for pegar o Epler 009, aquela tentativa ali de correção. Vou colocar de 0 a 10 agora. Não, é menos 10. Menos 10 a 10. Pronto. Ficou com a quebrinha, mas a gente consegue identificar o CL máximo bem aqui. Temos esses resultados. Como que a gente vai extrair agora a CL por alfa? Por aqui no XFLR5 eu não sei se tem alguma forma. Porém, da forma mais prática, você vai fazer o seguinte: vem em polars, export all txt, que eu já fiz umas análises previamente. Eu vou colocar resultados da análise das aulas. Ah, não, vou ter que criar aqui. Resultados, análises, aulas. Vou jogar para cá. Então, todos os nossos dados vão estar lá nessa pasta. Deixa eu entrar aqui. Resultados, análises, aulas. Abrir. Opa, tem uma análise aqui para 500 mil que eu acabei esquecendo. O Epler 169 e 500 mil, não precisa. Todos os outros são em 300 mil. Então temos os resultados. Vamos abrir aqui esse TXT e ver. Então o que a gente vê aqui? A descrição polar calculada para o NACA 0012. Número de Reynolds. Algumas outras informações não são relevantes para a estabilidade de controle. Porém nós vemos o que é importante. O alfa variando e o CL variando. Consequência. Logicamente, também vamos ter o CD e o CM. Vamos observar esses dados aqui. Vou apertar A para ver todos os gráficos. Então, nesses gráficos aqui, deixa eu deixar todo mundo igual aqui. No gráfico número, deixa eu achar o CD por alfa aqui, é o 4. Que a gente tem chamado o balde de arrasto. Assim que o arrasto se comporta com o ângulo de ataque, ele é constante, depois se torna uma exponencial, que é característica ali do stall. Que
no range operacional da aeronave, ele vai se manter praticamente constante. Então você não quer estar voando ali com 8 graus, por exemplo, de ângulo de ataque, porque senão você vai estar gerando muito arrasto. Então existe um ponto ótimo para cada aerofólio, ponto ótimo de operação. É isso que a gente extrai aqui dessa curva CD por alfa. Qual que é o arrasto ótimo de cruzeiro ali, para você estar aumentando performance. Mas não é problema de estabilidade. Uma outra curva, que agora começa a se mostrar importante aqui, é a CM por alfa. Não nesse momento. Porém, o que a gente precisa extrair de ideia é que aerofólios assimétricos têm um momento aqui constante, tá? Que já faz parte. Você vai ver que embaixo dos ângulos de ataque ele já está gerando momento. Em alfa igual a zero ele já gera momento sobre escoamento. Ao contrário dos simétricos. Os simétricos não geram momento para alfa igual a zero. Eles estão usando alfa e não a geração de momento. Isso é importante, que a gente faz análise de estabilidade e controle em termos de momento. Quanto que cada asa, quanto que ela contribui para esse momento em torno do centro de gravidade. Estabilizador horizontal, fuselagem. Então é muito importante. Agora a gente já sabe que aerofólios assimétricos têm momento natural sobre escoamento. Se o alfa for igual a zero e ele estiver voando, ele vai estar gerando momento. O aerofólio simétrico não tem momento. Então, é um conceito importante que a gente tem que estar na mente. Então, são as principais variáveis aqui. Se eu apertar com 2 vezes, eu posso estar verificando aqui demais parâmetros. A gente pode fazer umas análises bacanas, mas a questão aerodinâmica tem até range moment aqui, que é uma temática que envolve um pouco de estabilidade e controle, mas não para o aerodesign. Aí acaba sendo um problema de cargas, que é o HMO. E as outras variáveis aqui não são de nosso interesse. A única coisa que a gente quer é CL por alfa. Então a gente vai fechar essa parte aqui e já dar continuidade na extração das derivadas CL por alfa.